Começando mais um Gira NBA. E aí, meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, no início do vídeo não se esqueça de interagir de alguma maneira. Curtir, comentar, compartilhar ajuda e muito o canal a crescer e assim mais pessoas terem acesso às notícias do melhor basquete do mundo. Vamos falar sobre os jogos das finais de conferência que nós tivemos na sexta e no sábado, ou seja, o jogo entre Indiana e New York e o jogo entre Minnesota e Oklahoma. Vamos então, por ordem obviamente de apresentação, por ordem de jogo, vamos falar dessa maneira. Indiana Pacers 114, New York Knicks 109. E aqui a situação ela é a seguinte: Indiana começa jogando as duas primeiras partidas fora de casa e consegue abrir o 2-0, de maneira, na minha opinião, até chamando um pouco a atenção, de maneira até surpreendente. E o detalhe, jogando muito bem. Na segunda partida, nós tivemos a seguinte situação: não tivemos uma liderança considerável, uma vantagem considerável no placar que nem no primeiro jogo. Houveram dois momentos ali de destaque de pontuação, aqui no início do primeiro quarto com o Indiana e depois no quarto mais uma vez com o Indiana Pacers. Entretanto, infelizmente, a equipe do New York Knicks, principalmente no jogo 2, não conseguiu se encontrar. Jalen Brunson não tá mandando bem, pelo menos nesse segundo jogo, e também nessa partida o Karl-Anthony Towns ficou bem apagado, pra ser honesto. O Josh Hart jogou uma boa minutagem, mas não pontuou tanto, sabe? Então assim, num geral a equipe do New York Knicks ela deixou um pouco a desejar mesmo com o placar próximo, tá? Parece que o jogo ele foi muito melhor controlado pelo Indiana Pacers, sabe quando tá jogando bem, tomando melhor as decisões, mesmo tendo destaque para um jogador em específico na equipe. Vamos falar sobre as estatísticas individuais acerca da partida. Pascal Siakam, ele que na minha visão não, né, também aqui, né, como todos podem perceber, Pascal Siakam foi o principal destaque na noite, né, 33 minutos e 39 pontos. Realmente foi o jogador que levou a partida nas costas pro Indiana Pacers. Aaron Nesmith, 33 minutos, 12 pontos. Miles Turner, 33 minutos, 16 pontos. Andre Newbard, 37 minutos, 12 pontos. E Tyrese Haliburton, 35 minutos, 14 pontos. No banco de reservas, destaque pro TJ McConnell com 10. Mesmo a gente tendo aquela estatística onde todos os titulares fizeram pelo menos 10 pontos, realmente temos que dar atenção a esse cara aqui, mano, Pascal Siakam, que por causa dessa pontuação extremamente alta dele, principalmente durante momentos aonde o New York Knicks conseguia chegar próximo no placar, que a equipe do Indiana Pacers hoje conseguiu vencer, hoje não, né, na verdade, na sexta-feira conseguiu vencer e abrir 2-0 no placar, pra ser bem honesto. Da linha dos 3 pontos, acertaram 13 de 30, 43% de aproveitamento, e da linha do lance livre, 15 de 21, 71% de aproveitamento. Já para a equipe do New York Knicks, também temos até que boas estatísticas. Mikal Bridges, 45 minutos, 20 pontos. Odiano Nobi, 36 minutos, 16 pontos. Karl-Anthony Towns, 28 minutos, 20 pontos. Jalen Brunson, 39 minutos, 36 pontos. Josh Hart, 28 minutos e 6 pontos. E no banco de reservas, ninguém conseguiu fazer sequer 10 pontinhos. Da linha dos 3, 11 de 32, 34%, e da linha do lance livre, 18 de 21, 85%. Bem, que nem a gente mencionou, foi um jogo parelho na maior parte do tempo. Entretanto, é aquela questão que nem eu falei, pareceu que o Indiana ele esteve mais pronto a vencer a partida no geral. Existem alguns momentos que ele abria ali 5 pontinhos, o New York Knicks sempre meio que correndo atrás do Indiana Pacers nessa partida. Então, que nem eu mencionei, essa questão, parece que faltou um pouquinho da equipe num geral para conseguir buscar essa vitória no final das contas. Outras estatísticas interessantes, em porcentagem de arremessos acertados, 47% para a equipe do New York e 51% para a equipe do Indiana Pacers. Na minha visão, o momento é total pro Indiana. Eu ainda acredito que não vai ser uma varrida, mas eu também não acredito que o New York Knicks vai conseguir virar essa série. Pra ser bem honesto, pelo que jogou nas duas primeiras partidas, tá? Pode ser que numa terceira partida jogue lá em Indiana e consiga convencer, e aí as coisas elas podem mudar. O que a gente tá falando é o que aconteceu até o momento. Então a gente teve uma primeira partida onde o Indiana Pacers ele busca uma vantagem considerável, e uma segunda partida onde, melhor ajustado, talvez ali num momento onde alguns dos principais jogadores deram uma apagadinha, vamos falar dessa maneira, mas uma das estrelas conseguiu comandar tudo,
conseguiu vencer. Na minha visão, o New York Knicks ele perde uma oportunidade no jogo que aconteceu na sexta-feira, porque, que nem eu mencionei, basicamente o jogo era todo no Pascal Siakam. Basicamente era isso. E assim, a equipe do Knicks não conseguiu reagir a essa situação. Ficou atrás do placar na maior parte do tempo, mesmo próximo, e não conseguiu vencer essa partida número 2. Um destaque que eu gostaria de trazer aqui para vocês, pra galera que gosta de estatísticas, é esse daqui que eu tava pesquisando, ó. Segundo o site aqui, ó, Land of Basketball, que tem uma série de estatísticas e etc., nós tivemos até o momento 66 séries de final de conferência na história. Dessas 66, 60 delas, ou seja, 90,9%, os times que começaram liderando por 2-0 uma série de final de conferência foram campeões e avançaram para a final. Então, no estado de hoje, no estado que nós temos hoje, nós temos 90% de chance de termos um Indiana Pacers contra o Oklahoma City Thunder na final. Mas calma que a gente vai falar do jogo do Oklahoma e do Minnesota, que foi o jogo 3. Calma que a gente já vai chegar lá. E apenas 9,1% das equipes, ou seja, 6 delas, conseguiram reverter essa situação, começando a perder por 2-0 uma série. Então, assim, muito mais do que a metade do caminho já está definido para essas duas equipes que começaram vencendo por 2-0, Indiana e Oklahoma. Agora, será que nós teremos mais uma equipe que vai fazer meio que história? E para vocês terem uma noção, a última vez que houve uma virada, a última vez que isso aconteceu em todas as séries de playoffs. Então a gente pode ver aqui, ó, semifinal, primeiro round, ó, final, ó. Em 2019, o Toronto Raptors se recuperou de uma série que ele estava perdendo por 2-0 para o Bucks na final de Conferência Leste em 2019, e em 2018 o Cavaliers conseguiu se recuperar de uma série que ele estava perdendo por 2-0 pro Boston Celtics em 2018 na final de Conferência Leste. Nós vamos falar sobre o segundo jogo desse vídeo, que foi o jogo entre Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves, e aqui, meus amigos, olha, foi um tapa de mão aberta que vocês não têm noção, cara. Impressionante o que a equipe do Minnesota Timberwolves fez no jogo de hoje, cara. 101-143, 42 pontos de diferença, velho. Foi, nossa, um tapa gigantesco de mão aberta na cara do Oklahoma City Thunder. E aí, ó, pra vocês terem uma noção, ó, olha como a equipe do Minnesota foi bem ofensivamente. Primeiro quarto, 34 pontos. Segundo quarto, 38 pontos. Terceiro quarto, 35 pontos. E o último quarto com 36. Olha como o gráfico da pontuação da partida, ele foi, cara, ele se desenvolveu, ó. A equipe do Oklahoma City Thunder, literalmente um apagão hoje, cara. Nada deu certo. 14, 27, 29 e 31. Houve uma melhora. Entretanto, em nenhum segundo chegou sequer perto da pontuação, vamos falar assim, do Minnesota. Talvez aqui, ó, 31-36 ou 29-35, que dá uma diferença aí de 6 pontos. Aqui dá de 5 pontos. Então, assim, o que o Minnesota Timberwolves fez hoje, cara, tudo deu certo. Tudo deu certo, todo mundo jogando muito, todo mundo jogando bem ofensivamente, e que nem eu falei, obviamente não desmerecendo a vitória do Minnesota Timberwolves, obviamente, entretanto, tendo em vista o que o Oklahoma City Thunder jogou durante todos esses playoffs e etc., eu vejo mais como um declínio do Thunder do que uma baita de uma ascensão do Minnesota. Claro, o Minnesota fez a lição de casa dele, e obviamente tem muito mérito nisso, tá vencendo o líder da Conferência Oeste. Eu acho que é melhor a gente ter calma aqui até pra falar que, nossa, o Minnesota Timberwolves está 100% de volta na série. Calma, porque se por algum acaso o Oklahoma ganha a próxima partida, abre um 3-1 e aí é basicamente caixão lacrado. Estatisticamente, no que tange ao individual, a equipe do Oklahoma City Thunder ela veio da seguinte maneira: Chet Holmgren, 21 minutos, 10 pontos. Jalen Williams, 25 minutos, 13 pontos. Isaiah Hartenstein, 19 minutos, 6 pontos. Shai Gilgeous-Alexander, 28 minutos, 14 pontos. Muito abaixo o time inteiro. Luguentz Dort, 22 minutos, 6 pontos. E no banco de reserva, destaque somente pro Dillon Jones, que jogou 9 minutos e fez 10 pontos. E pro AJ Mitchell, que jogou 18 e fez 14. Da linha dos 3, 14 de 44, 31% de aproveitamento. E da linha do lance livre, 17 de 19, 89,5% de aproveitamento para a equipe do Oklahoma. Já em contrapartida, olha a equipe do Minnesota Timberwolves. Julius Randle,
30 minutos, 24 pontos. Muito mais próximo do que o que a gente espera. Para ser bem honesto, é esse Julius Randle que normalmente a gente quer ver jogando, que é o que sabe jogar. Jaden McDaniels, olha aí, ó, apareceu com 10 pontinhos. Rudy Gobert, 28 minutos e 7 pontos. Olha só, hein? Mike Conley, 22 minutos, 6 pontos. E Anthony Edwards, 30 minutos e 30. Pô, rapaz, o Anthony Edwards jogou muita bola nessa partida, cara. O que ele não jogou nas primeiras, ele jogou hoje, cara. Olha, destaque pro Leonard Miller, 7 minutos, 11 pontos. O Naz Reid jogou 19 minutos e fez 10 pontinhos. O Alexander Walker jogou 18 minutos e fez 12 pontos. E o Terence Shannon Jr., 13 minutos e 15 pontinhos para ele. Da linha dos 3, 20 de 40, 50% de aproveitamento, ótimo aproveitamento da linha dos 3 pontos. E da linha do lance livre, 13 de 17, 76% de aproveitamento. Maior vantagem, 45 pontos de vantagem, cara. Foi um massacre, cara. Massacre mesmo, essa é a verdade. Entretanto, aqui também nós temos aquela questão, que nem eu tinha mencionado anteriormente. O Oklahoma, ele abre 2-0 na série, agora o Minnesota Timberwolves, ele chega mais próximo, entretanto, aqui temos a mesma situação. 60 contra 6, 90% de aproveitamento das equipes que conseguiram abrir um 2-0 na série. Agora, se o Minnesota Timberwolves vai conseguir realmente, né, dessa maneira, ele conseguiu... Não, entendemos como que o Oklahoma City joga e agora a gente tem aqui a arma perfeita contra eles. Realmente a gente pode ter aí uma série interessante. Entretanto, que nem eu mencionei, eu acho que foi mais uma queda considerável do Oklahoma do que simplesmente e somente um baita de um desempenho gigante do Minnesota Timberwolves. Não é que teve uma virada de mesa, na minha opinião. Eu acho que foi mais um jogo, entre aspas, atípico para a equipe do Oklahoma do que para a equipe do Minnesota Timberwolves. Tá? E aí, obviamente, tem mais uma estatística, né, que estavam mostrando na transmissão. Nenhum time foi campeão da NBA tendo perdido nos playoffs por uma diferença de mais do que 40 pontos. Aí tem uma outra estatística também, aí jogando agora do lado do Minnesota Timberwolves. Mas assim, ó, que nem estava sendo debatido na própria transmissão, eu acho que vale a pena ser mencionado. Realmente, independente do quanto você ganha, né, pelo placar que você ganhar, você pode ganhar por 50, 60, 70, 80, aquela vitória vai valer 1. Vamos falar dessa maneira. Então assim, eu não acredito que o Oklahoma City Thunder perca uma segunda partida contra o Minnesota. É o que eu acredito, mas também assim, pô, se perdeu, beleza, parabéns para o Minnesota, para ser bem honesto. Eu acho que o Oklahoma consegue abrir um 3-1 nessa série, mas vai ter que se recuperar de uma paulada considerável que sofreu no jogo de hoje, porque foi uma derrota acachapante, assim, extremamente chamativa, cara. 42 pontos é muita coisa mesmo. Bem, qual a sua opinião acerca disso? Indianápolis e o Oklahoma já estão com um pé nas finais da NBA ou ainda tá tudo em aberto, temos que esperar? Comenta aí. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.